Olá, boa noite, Vinícius Detwiller do Mais Matrículas com você mais uma vez em mais uma live. Provavelmente você vai assistir esta live no gravado, no YouTube ou no próprio Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Detwiller, diretor de escola há mais de 26 anos, escolas de línguas, especificamente escolas de inglês. E olá, Raquel, boa noite. E comecei esse projeto que é Mais Matrículas, que a função desse projeto, a ideia desse projeto é ajudar pessoas, profissionais da área, professores e donos de escolas de inglês a melhorarem as suas escolas. E como consequência, você acaba tendo mais alunos e mais matrículas. Esse é o meu objetivo com essas lives. E se você quiser conhecer um pouco mais da minha história, no YouTube, Mais Matrículas, ou no meu nome, Vinícius Detwiller, você consegue, na live 001, eu conto mais detalhadamente a minha história. Ok? E o tema de hoje é mindset, é mentalidade. Até que ponto a sua mentalidade como dono de escola, ou como futuro dono de escola, até como professor de inglês, determina o sucesso do teu trabalho, o sucesso da tua escola, da sua turma. Esse é o tema de hoje. Até coloquei no Stories do Instagram uma pequena pesquisa e algumas pessoas responderam, e realmente tem gente que acha que o problema das coisas que acontecem não depende só dela. E na verdade não depende da gente, né? Nem tudo que acontece você tem controle. Essa é uma realidade. Algumas coisas você tem controle, mas você tem controle, sabe de quê? De como você reage ao que acontece para você. Porque tem coisa que vai acontecer para todo mundo. E duas pessoas podem estar na mesma situação, estar dentro de uma situação às vezes negativa, e uma determinada pessoa tem uma atitude negativa em relação àquela ação, e a outra pessoa aproveita aquela situação negativa para transformar em algo positivo. E tem muita gente que não sabe o que é mindset. Na verdade, mindset está muito falado hoje em dia, principalmente pelos coaches, né? É uma palavra que está na moda, mindset, que nada mais é do que o modo de você pensar. É como você estabelece seus pensamentos, sua mentalidade. E o que isso tem a ver com o seu sucesso? Né? O que isso tem a ver? Antes da gente pensar no que tem a ver, como é que a gente forma o nosso mindset? Muito do seu mindset vem da sua própria história, da sua própria família, do seu ambiente, né? Então, o que você ouviu através dos seus pais, o que você ouviu na sua família, no colégio, seus colegas. Então, você passa a ter uma série de influências que fazem que você acredite no que é certo, no que é errado, no que é bom e no que não é bom. E quando a gente fala de mindset, é impossível deixar de pensar que tudo que a gente faz na vida é porque a gente tem um propósito, porque a gente acredita, porque a gente dá valor. E tudo aquilo que a gente não faz, ou adia, ou posterga, de alguma forma nós estamos dando menos valor para que a pessoa, para aquilo, né? Eu costumo dizer assim, se fazer exercício físico para você é importante, você colocou uma nota na tua lista lá, de 0 a 10 é 10. E se essa nota é 10, haja o que houver, faça sol, faça chuva, você vai fazer exercício. Se na sua mente você colocou, não, é nota 5, então é importante, mas também não é tão importante, então pode tirar você do foco. Mas se sua nota for 2, 1, 0, você não vai, você pode até saber, em termos de conhecimento intelectual, que aquilo é importante, mas você não vai fazer, porque para você, no seu íntimo, aquilo tem valor 0, tem valor 1. Então na vida é assim,
isso para tudo. Para nosso ramo, que isso é muito factível, nossos próprios alunos. Nós temos diversos tipos de alunos. Os alunos que são comprometidos com o seu resultado, que eles têm um desejo muito grande de aprender, então eles se dedicam, eles procuram frequentar, eles fazem tudo que tem que fazer. E tem aquele outro aluno que a nota dele não é 10, é 5 de importância do que ele está fazendo. Então ele faz mais ou menos. E tem aqueles outros que nem dá nota. E esses outros nem são alunos, na verdade, né? Eles nem querem estudar. Então, assim é tudo na vida. Nós atribuímos para cada área de nossa vida, área financeira, área da saúde, área do estudo, área de relacionamento, notas. Notas que nós, muitas vezes, a gente faz de forma inconsciente, através do que a gente aprendeu, das experiências passadas, da influência e principalmente do que o mais influente é o que está acontecendo na tua vida agora. E o poder da influência é muito grande. Então, muitas vezes você está ao redor de pessoas. Muitas vezes não, sempre você tem pessoas em volta de você que te influenciam. A pergunta é, essas pessoas que estão próximas de vocês, pode ser familiares, pode ser vizinhos, colegas de trabalho, essas pessoas têm influência positiva ou negativa? E por outro lado, você também exerce influência. Na verdade, nós ou somos influenciados ou influenciamos, ou fazemos as duas coisas em áreas diferentes simultaneamente. Mas se a gente está falando de sucesso profissional, e mais especificamente sucesso de uma escola de idiomas, sucesso como professor, eu tenho que ter muito cuidado com o quesito influência. Talvez seja o mais importante de todos. Na minha história, eu já presenciei várias situações. Vou citar um exemplo aqui. Dentro da minha própria escola. Graças a Deus não é uma coisa que acontece, que vem acontecendo ultimamente, mas no passado eu já tive situações de, por exemplo, um professor antigo, um professor muito bom, mas um professor que já tinha mais de 10 anos de experiência, e por algum motivo ele já tinha perdido aquele gás, ele já não estava mais entusiasmado com o que ele estava fazendo, ele tinha talvez esquecido o propósito de ensinar, o que ele estava trazendo para outra pessoa que estava chegando ali, o seu aluno. E ao mesmo tempo, tinha um professor novato. E todos vocês, se você já tem escola, você já tem algum tempo em alguma escola, você já deve ter passado por uma experiência similar. Um professor novato que queria, normalmente é um ex-aluno, um aluno que se forma, que faz um treinamento, ele quer ser professor, ele sempre teve vontade de ensinar. E essa pessoa tem muita vontade de fazer tudo certo. Ela vem com muita energia, ela vem com muitas ideias. Ela não tem experiência que ela vai adquirir à medida que ela vai começar a trabalhar. E aí esse professor novato se encontra com o antigo e começa a falar das ideias. Poxa, tive essas ideias para a gente aplicar nas aulas. Na primeira semana de aula nós vamos fazer isso, aquilo outro. E também a gente pode fazer isso para poder motivar mais o aluno ao longo do semestre. Enfim, ideias, energia para frente. Aí aquele professor, não é porque ele tem 10 anos, não é porque ele tem muito tempo, é porque na verdade a postura dele, o mindset dele pode estar negativo. Ele pode virar, e eu já vi isso acontecer, para o novo falar, pra que isso? Isso é perda de tempo, isso não vale a pena, e você vai ganhar mais por isso? Acho que você não vai ganhar mais nada por isso. Não perca tempo, isso aí ninguém dá a mínima. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa negativa. E por que ela está nessa posição negativa? Porque por uma série de fatores, o mindset dele está negativo. Agora eu pergunto, se você tem na tua escola um professor assim, ou pior, se a sua coordenação, a sua direção, você mesmo, sem querer, começa a ser negativo com os problemas que acontecem, porque problemas vão acontecer todos os dias, situações todos os dias. O que acontece? Isso vai fazer você crescer ou vai fazer você estagnar? Ou até não crescer, diminuir.
Então isso é um exemplo de mindset. E aí as pessoas não sabem, a maioria, né, não sabem. Aliás, elas nem entendem o que é mindset. Ela acha que ela é assim mesmo e ela vai sendo influenciada por uma série de fatores. Outra coisa que influencia demais: televisão, as notícias desse Brasil maravilhoso. Aí você vai para a política, só fala coisa boa. Aí você vai agora para o mundo, é guerra não sei aonde, é doença como está tendo agora, né, essa epidemia. Todo mundo fica numa vibe negativa. Até que ponto isso é bom para você que quer empreender, que quer fazer sua escola crescer, que você está preocupado em encher suas turmas, está preocupado em fazer acontecer? Gente, desde que o mundo é mundo, tem esses tipos de coisas. Você pode filtrar. Então, o mindset, a gente não bloqueia, a gente não é blindado totalmente às coisas negativas. Mesmo quem já tem um mindset voltado mais positivo, ele também pode se influenciar. Porque o mundo, na maioria, ele é mais negativo do que positivo. Se você parar para pensar, ser positivo, ter energia, ter luz, dá trabalho. É necessário esforço. A escuridão, ela existe sem nenhum tipo de energia. Para existir luz, precisa ter energia. Então, qualquer pessoa pode ser negativa porque é muito fácil, não requer esforço especial. Agora, você ser positivo, você tentar encontrar soluções no meio dos problemas, você tentar dar a volta por cima, exige energia, exige foco, exige você fazer às vezes mais do que o necessário. E isso não é normal. Isso é um ponto fora da curva. As pessoas não são por si só condicionadas a serem positivas. Aí a pergunta é: o que eu faço? O que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para alimentar meu mindset positivamente? Ou melhor, não só meu, mas com quem eu trabalho. Lembra que a gente ou é influenciado ou influenciamos as pessoas também. Então, para isso você tem que ter liderança. Então você tem que alimentar a tua mente. Então, a conversa de hoje, isso na verdade não é só para quem é dono de escola de inglês, isso na verdade é para a vida, em qualquer área. Mas nós estamos falando especificamente de curso de inglês. Se você que está na frente, que você tem um papel de liderança na tua escola, seja ela pequena, média ou grande, não tiver esse mindset, normalmente você vai replicar. E isso vai influenciar? Vai influenciar, porque eu não sei vocês, mas é muito difícil trabalhar com pessoas negativas, é muito difícil conviver. Provavelmente na família de alguém que está assistindo aqui essa live, de um de vocês, você deve ter um cunhado, uma tia, uma avó, alguém que só fala de problema, que não seja nem do ambiente de trabalho. Às vezes, o pior, às vezes, é eu ser um colega de trabalho. Como é que você se sente quando você está com essa pessoa? Você consegue ficar muito tempo perto dessa pessoa? Normalmente não. Normalmente a gente se afasta. Por que a gente se afasta? Porque a gente tem que ter... A gente quer proteger a sua mentalidade. Tem pessoas que a gente não pode isolar, né? São pessoas da família, mas você pode limitar o contato. E tem outras pessoas que realmente vale a pena se afastar. Lembra daquela história de uma laranja podre no meio de uma saca de laranja boa? Aquela laranja podre, de repente, pode destruir, pode apodrecer todas as laranjas. Então, quando a gente fala de clima organizacional, de escola é secretaria, escola é professor, escola é aluno, isso acontece em todos os níveis. Às vezes, um aluno negativo encontra algumas coisas para reclamar, os outros alunos daquela turma não perceberam aquilo ou não deram tanta importância àquilo, mas ele consegue colocar a turma inteira, influenciar a turma inteira e criar um problema na tua escola. Um professor negativo, a mesma coisa. Uma secretária, um secretário negativo, a mesma coisa. Então, o mindset é realmente muito importante ser trabalhado.
Exatamente, Raquel, quem só reclama só fica no problema e não pensa em solução. Mas nós precisamos alimentar a mente. Se todos os dias nós estamos sendo bombardeados pelo ambiente, pela história passada, às vezes por problemas pessoais, que tem fases na vida que você tem alguma turbulência do ponto de vista do relacionamento, às vezes do financeiro, e você precisa performar, você precisa, sabe, dar resultado na tua escola. Você precisa motivar, você precisa trazer mais alunos, enfim. E você tem que estar positivo. Então temos que ter estratégias para alimentar a mente. Isso que eu quero falar um pouquinho hoje, porque só esperar que eu vou ficar positivo por si só não vai. E como é que eu alimento a minha mente? Então eu vou citar alguns exemplos do que eu faço e do que eu venho fazendo há alguns anos e que me ajuda. E que eu vejo o resultado. Um dos exemplos é leitura. Né? Leitura, tem muito material, tem muito livro positivo que pode alimentar a tua mente, colocar você no modo positivo. E leitura significa estudo, quer dizer, existe a questão do hábito, às vezes a pessoa não tem um hábito de leitura. Hoje em dia, além da leitura, você pode encontrar muita coisa na própria internet. No YouTube tem muitos resumos de livros, tem palestras, enfim. Mas o fato é, da mesma forma que você se exercita para aumentar seu músculo ou para emagrecer, você se preocupa em comer bem, em escolher o que você come para ter uma melhor saúde, ou você vai estudar algum assunto específico para aprender aquela matéria, seja em inglês ou seja na faculdade, não importa. Mentalidade também se exercita se você alimenta. Então você precisa alimentar. Pergunta é, quantos livros você leu nos últimos 12 meses? Qual rotina diária ou semanal você tem para alimentar a tua mente, para que você seja blindado para as coisas negativas que acontecem no dia a dia? A gente tem que ter estratégia. Então, se você quer crescer, você precisa, na verdade, ter essa vibe. Não é que a gente vai ignorar as coisas negativas. Infelizmente, coisas negativas acontecem, mas eu tenho que focar na solução. Eu tenho que buscar formas de solucionar. E outra coisa, se alguma coisa não tem solução de jeito nenhum, que é muito difícil, né? A morte não tem solução. Ainda não descobriram a solução para a morte. Mas tem algumas situações que a gente acha que não tem solução. Se não tem solução, não se estresse, porque solucionado está. Você não vai resolver. Outra coisa, se você não tem controle sobre a situação, não é você que define aquilo, não tem por que você se estressar também. Agora, lembre-se que para a gente poder manter esse nível de entusiasmo, de foco, é preciso alguns ingredientes. Então, quais são os ingredientes que eu acredito que faz muita, exatamente, já está solucionado, como a Fernanda falou aqui. Ingredientes, primeira coisa, você tem que saber o que você quer. O que você quer? O que você quer alcançar na tua empresa, na tua escola? Que metas você tem? O que isso vai representar na tua vida se você alcançar essa meta? Então começa por aí. Porque não adianta você não saber para onde você vai. Não, vou trabalhar a troco de nada, não. O diretor tem uma meta, a secretaria tem uma meta, o professor tem a meta, o aluno tem que ter a meta dele, tem que ter objetivos claros. Começa por aí, sem objetivo a gente não consegue criar um entusiasmo, um plano. Depois a gente tem que ter o estudo do que a gente quer fazer. Se a gente não está bom em determinada área que a gente precisa melhorar, se é venda, se é matrícula, se é a parte pedagógica, enfim, o que seja, vai procurar informação, vai estudar, vai buscar com quem já sabe, quem já tem experiência, troca ideias. É muito importante isso. O foco vem do objetivo, depois a gente começa a criar hábitos. Os hábitos nos ajudam a, depois de um certo tempo, fazer as coisas de forma automática. E o difícil é incorporar um novo hábito. Dizem os especialistas que levam entre 21 e 66 dias para você incorporar um novo hábito.
E se você, nesse processo de incorporar um novo hábito, você quebra, você zera. Então, assim, vou dar um exemplo bem prático. Eu não tenho hábito de ler. Então, agora eu quero começar a ler 30 minutos por dia. Eu vou escolher um livro, 30 minutos, eu vou separar do meu tempo na minha agenda para ler. Então, eu começo todo dia a ler 30 minutos. Depois de 5 dias, eu quebro, 2 dias não leio. Zerou. Porque para você ainda é um esforço fazer isso. Não é igual escovar os dentes. Teve uma época que para escovar os dentes, todos nós demos muito trabalho para os nossos pais. Até se incorporar como hábito. Depois de algum tempo, 30 dias, 60 dias, você cria o hábito e passa a ser automático. Então, hábitos de sucesso, alimentar a mente para o sucesso, é muito importante. A outra coisa, assim, nós estamos falando de negócios. E não vamos ser hipócritas, vamos falar de dinheiro. Ninguém está no mundo dos negócios se não quer ganhar dinheiro e se não quer prosperar. E prosperar não é só o dono da escola que tem que querer prosperar. Quando você trabalha com sua equipe, você tem que pensar também na tua equipe para ela prosperar junto com você. Aliás, você precisa dela para crescer. Mas se aí que vem a questão do mindset. Se o seu mindset não estiver alinhado com o da equipe, por mais esforço que você coloque, a tua equipe não te acompanha. E aí, o que fazer? Não é fácil trabalhar com gente. Se hoje você tem uma escola com 100 alunos e você quer chegar a 200, você precisa da tua equipe estar na mesma vibe de crescimento. E eles têm que estar alimentando a mente que é possível. Então tem alguns ingredientes que eu separei aqui. Na verdade, eu coloquei aqui, eu listei aqui 8 ingredientes ou 8 habilidades que todos nós precisamos ter para crescer. E se você, como dono de escola, quer crescer, você tem que ajudar a tua equipe a ter esse mesmo tipo de mentalidade, ou seja, conhecimento. Tem que ensinar muitas vezes, tem que treinar muitas vezes. Muitas vezes eles nem sabem o conceito do que é mentalidade. Porque cada um tem uma história, cada um vem de um background diferente. E se você ajuda cada um da tua equipe crescer, a tua escola crescer, além da gratidão, você cria união e todo mundo cresce junto. Se a tua escola cresce financeiramente, você consegue pagar melhor, você consegue de alguma forma reconhecer melhor, você consegue promover pessoas, porque, bom, depende de onde você quer chegar. Talvez a pessoa pode se limitar, mas você precisa acreditar que é possível crescer no nosso mercado. Aliás, é um mercado maravilhoso. Como eu disse na última live, não é para amador mais, porque essa fase já passou. O mercado é muito grande, mas o mercado você tem que ser profissional. E aliado à parte técnica, de ser profissional, de ser bom, de entregar mesmo resultado, você tem que aliar a questão da mentalidade. Porque isso, uma coisa cria uma sinergia com a outra e faz crescer ainda mais. Então, falando das 8 habilidades para crescer, que é o ponto principal, é o seguinte. Ponto número 1, desejo. Você tem que ter desejo ardente de resultado. A tua equipe tem que ter desejo de resultado. Tem que compartilhar as mesmas metas. A tua equipe de professores tem que ter desejo de fazer um bom trabalho, de ajudar aquele aluno a evoluir. Lembre-se que nossa missão, independente de marca, nós estamos no ramo de educação, e educação é um valor muito grande na vida de uma pessoa. Muda a vida de uma pessoa. É uma coisa muito nobre que nós fazemos. Nós podemos tirar um drogado, um possível drogado da rua, alguém da depressão, ou podemos proporcionar um futuro melhor. E isso é real. Nos meus 26 anos de história nessa área, quantas e quantas histórias eu tenho, coleção de histórias de pessoas que passaram e que hoje, graças ao aprendizado do inglês, mudaram a vida delas, em vários sentidos. Então isso é fato. Então isso começa assim, é um mindset, é o que a gente acredita. Então eu tenho que desejo.
Segunda coisa, ponto número 2, coragem. Eu tenho que ter coragem para empreender, tem que ter coragem. Coragem significa acreditar. Muitas vezes as pessoas que estão em volta, algumas pessoas não acreditam que aquilo vai dar certo, mas nós temos que ter coragem de dar certo. Nós temos que ter coragem de fazer o que às vezes ninguém faz, de fazer algo a mais. É necessário coragem. Quem tem medo, o medo normalmente paralisa. Então a pessoa, talvez não vai dar certo, eu vou perder. Não vou investir nisso aqui não, porque não vai dar resultado. Acabou. Você não vai perder aquilo que você ia investir, mas você também não vai perder a oportunidade de crescer, de ganhar mais. Ponto número 3, ousadia. Eu acho que se você quer ter sucesso, em alguns pontos, em alguns momentos, tem que ter ousadia. Porque ousadia é você ter a certeza que tudo que você imaginar, você pode realizar. Às vezes você não encontra exatamente o caminho como fazer aquilo, mas não, vamos tentar isso, não, vamos tentar aquilo. E, sabe, inovar, tem que ter ousadia. Porque normalmente as pessoas que não são ousadas só querem fazer o tradicional e tem medo de fazer qualquer coisa fora daquilo. Então, para crescer, desejo, coragem, ousadia. Ponto número 4 que eu listei aqui, decisão. A gente não chega em nenhum lugar sem decisão. Não é? Nós estamos num ponto A e queremos chegar num ponto B. Primeiro eu tenho que saber onde é que eu quero chegar e depois eu tenho que decidir e agir. Porque só desejar não adianta. Eu tenho que decidir agora, dar os passos, me planejar, ver o que é que eu tenho que fazer e agir. A decisão é em relação à ação. Eu decidi que vou ter uma escola de 1000 alunos. Você pode levar 1 ano, pode levar 10 anos, não importa. Eu vou ter uma escola de 1000 alunos e aí você vai montar um planejamento em cima disso. Eu decidi que minha equipe de professores vai ser só equipe nota 10. Então, às vezes você não pode fazer isso da noite para o dia, mas você vai montar um plano. Em tanto tempo você vai conseguir. Eu decidi que meus alunos que querem aprender vão ser os melhores alunos da cidade, vão ser referência para a minha escola. Então eu tenho que ter um plano, então eu tenho que agir. Então tudo vem da decisão. Muita gente entra no mercado, até no nosso mercado, só com a intenção de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, eu sempre digo isso, ganhar dinheiro é uma consequência do que você faz bem feito. De você ajudar alguém a resolver algum problema. Você resolve o problema do outro e você vai ajudando eles e ajudando várias pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais dinheiro você ganha. Então, se você está nesse mercado só com o objetivo de ganhar dinheiro, esqueça. Pode se preparar que você não vai para frente. Mas se você quer ganhar dinheiro, mas antes do dinheiro você se preocupar com todas essas coisas, mindset, ajudar a crescer, ajudar outras pessoas, crescer junto, ajudar a educação do Brasil. Isso faz com que você vai encontrar a maneira de chegar no que você quer, no que você decidiu, e como consequência, você vai ganhar dinheiro. É impossível você não ganhar dinheiro se você tentar ajudar pessoas a resolver os problemas delas. Tá? Ponto número 5, persistência. Por que persistência? Porque muitas vezes nem tudo que você vai planejar vai dar certo. Na verdade, você vai querer desistir várias vezes. Eu, nesses 26 anos, em vários momentos eu pensei em desistir. Olha, não foi pouca vez não. Mas a gente para, pensa, analisa e, sabe, mindset, é 5 minutos, volta de novo. Não, nós temos uma missão. Nós temos uma missão a cumprir. Vamos seguir na missão. O que é que nós precisamos mudar? O que é que nós precisamos melhorar? Persistência. Não vai ser fácil. Aliás, nenhum caminho para o sucesso é fácil. Se fosse fácil, todo mundo teria sucesso. Mas pode ver que todo mundo tem sucesso, persistiu. Uma vez, outra vez, caiu, levantou, tomou uns tombos, aprendeu algumas coisas e aí continuou. Até chegar onde ele queria. E quando você chega no que você quer, você tem que redefinir seus objetivos. Porque senão você fica estagnado. Você para de crescer. É muito importante ter persistência. E o que vai aliar a persistência é o ponto número 6, é a disciplina.
Jim Rohn é um dos grandes filósofos de negócios, é um mentor do Tony Robbins, por exemplo. Foi um cara sensacional, os livros deles até hoje eu já tive treinamento com ele pessoalmente quando ele era vivo. E ele diz: a disciplina é a ponte entre o sonho e a realização. Disciplina, a gente não consegue nada sem disciplina. Nada que vale a pena, nada de valor. Olha o seu aluno que começa hoje no básico. Muitas vezes a gente tem que motivar, muitas vezes a gente tem que ajudar esse aluno a encontrar o objetivo dele. Às vezes ele está ali e nem sabe por quê. E nosso papel como educador é ajudar ele a encontrar esse foco e estimulá-lo. E vai doer porque um processo de aprendizagem é lento. Ninguém entra na escola no primeiro dia, depois de uma semana, um mês, já está fluente. É um processo, aquisição de linguagem, leva tempo, requer decisão, requer saber onde ele quer chegar e requer disciplina. Assim também para os negócios. Nem tudo vai dar certo no primeiro momento, mas nós precisamos perseverar. E a disciplina é fazer uma e outra vez, e todo dia, ir ajustando até a gente conseguir. Muitas vezes a gente tem que mudar até a estratégia, mas a gente não muda o objetivo. Número 7, que vai ser fundamental nesse processo, é planejamento. Né? Uma vez que eu sei o que eu quero, eu já estou disposto a fazer, eu tenho persistência, sou disciplinado, mas eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que colocar no papel tudo que eu preciso realizar para identificar o como eu vou fazer, quem vai me ajudar, quando vai ser, que recurso vou ter que utilizar. Planejamento. Não se consegue nada sem planejamento. É muito difícil as coisas caírem do céu. Por exemplo, eu tenho atualmente na minha escola estou fazendo uma campanha. Eu já vim planejando ela desde o ano passado e ela está realmente dando muito certo. Mas na verdade não é a primeira vez, é o terceiro ano que eu faço, só que cada ano eu procuro avaliar o que deu certo, o que não deu certo e melhorar. Desde dezembro nós planejamos como seria essa atividade e só tem 7 dias que a gente começou a fazer. Está sendo surpreendente os resultados, mas a pessoa que olha agora, por exemplo, nós estamos, com mais ou menos 1.400 leads qualificados que estão indo na escola em uma semana, e as pessoas que podem estar vendo isso aqui, não deu sorte. Não foi sorte. É um acúmulo de coisas que aconteceram, de aprendizado, de estudo, de persistência, e agora está começando a dar um resultado que a gente queria dar. Não tinha dado o resultado exato que a gente queria, tinha dado o resultado, mas não era exatamente o que a gente queria. Então, ajustes, persistir mais uma vez, disciplina de fazer mais uma vez, planejamento, o que deu certo, o que deu errado, o que podemos mudar. E assim é para tudo. Para tudo. Então, para ter sucesso na tua escola, esse é o 7º ingrediente. Falei desejo, coragem, ousadia, decisão, persistência, disciplina, planejamento. E o 8º, para fechar os 8 pontos, é estudo. Eu já falei de estudo diário para o mindset. Mas, se você não está só. Você precisa ter um mastermind. O que é um mastermind? É um estudo em grupo. Uma vez por semana, que seja, as pessoas, os líderes ou as pessoas chaves da tua escola tem que estar alinhado com as mesmas metas, com o mesmo foco, com o mesmo planejamento. Mesmo que seja de áreas diferentes, mas a organização sabe qual é o objetivo em comum e sabe para onde todo mundo está indo. Estudo, grupo de estudo é o 8º item. Então eu considero esses 8 pontos como cruciais para você ter sucesso em qualquer área, ainda mais numa escola de idiomas, onde você lida com vida de pessoas, onde você muda a vida delas, porque a educação é tudo. No mundo de hoje, quem domina um outro idioma, principalmente o inglês, tem muito mais oportunidades em todos os sentidos, e você faz parte disso. Você está contribuindo para um país melhor, para uma sociedade melhor, para uma melhor economia, por tabela.
E muitas vezes quando a gente faz uma matrícula, ou quando o professor recebe aquele aluno na sala, ele não pensa assim. Então temos que mudar as nossas crenças. Para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre crenças, porque todo mundo tem crenças limitantes, crenças que a gente acha que é uma verdade absoluta e na verdade é uma crença. Tem muita gente que tem crença negativa com relação a dinheiro, por exemplo. Acha que dinheiro é uma coisa ruim, devido a uma série de fatores. Outros acham que dinheiro é uma coisa boa. E na verdade dinheiro é apenas um objeto, é um instrumento. Não é? Se você é uma pessoa boa, com dinheiro você vai fazer coisas boas. Se você é uma pessoa que não é muito boa, com dinheiro você vai fazer coisas não muito boas. Tudo é crença. Então a gente pode, para a gente pensar nas crenças, a gente precisa conhecer a nossa história, procurar responder algumas perguntas. Tipo, o que te faz feliz? O que te faz feliz? Como é que as pessoas te veem? Qual a imagem que você projeta para as pessoas? Quais são seus valores? Os valores determinam muito sobre as suas crenças pessoais. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você deseja? Você é uma pessoa que tem orgulho de si próprio, das coisas que faz, ou não? E se não, o que é que falta para você passar a ter orgulho de si mesmo? O que é que você precisa começar a fazer para ter orgulho de si mesmo? O que é que te dá brilho nos olhos, por exemplo? Você sabe quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Uma crença muito grande de muita gente de não ser suficiente, de não ser capaz. Mas todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Claro, tirando a limitação física muitas vezes, mas no mundo dos negócios, se alguém, ou no mundo não só dos negócios, mas se alguém já fez alguma coisa na vida, você, se quiser, se te desejar muito aquilo, você também pode fazer aquela mesma coisa. Se alguém é bom em vendas, e você quer ser bom em vendas, você também pode ser. Se alguém é um bom professor e você não se acha um bom professor, você pode ser um bom professor. Você pode ser o que você quiser, desde que você acredite. Das duas formas você está certo. Se você acredita que você não é bom, você está certo. Se você acredita que você é bom, você também está certo. Então, meu desejo para vocês agora, encerrando esta live, nesse tema tão filosófico, mas que tem tudo a ver com sucesso, é que você acredite mais em você. Acredite no teu potencial, acredite na tua escola, acredite que você faz a diferença no mundo. Porque você está deixando uma marca. Você, bem ou mal, você está deixando uma marca. E lembre-se que um dia todos nós não estaremos mais aqui. Vai chegar a nossa hora em algum momento. E como é que você quer ser lembrado? Como uma pessoa que fez a diferença? Ou como uma pessoa que passou a vida e depois acaba sendo esquecida? Beleza, galera? Se você gostou desse tema, ou se você gostou de alguma coisa que eu falei, deixa depois nos comentários aí. Eu vou deixar essa live aqui por 24 horas no Stories. E muito obrigado para quem assistiu ao vivo. A grande maioria vai assistir no gravado no YouTube. E você pode, se você está acompanhando também no YouTube, você pode também se inscrever lá no canal, colocar algum comentário depois, marca lá o sininho. E também nós temos um grupo de Telegram, onde no grupo do Telegram eu passo alguns avisos e alguns insights que acontecem. Se você quer participar, no link da bio do Instagram, tem lá o link para você se cadastrar no Telegram. E também no YouTube tem um link para você também ver os vídeos no YouTube. Beleza? Nesse início de ano, desejo muito sucesso para vocês e nos vemos na próxima segunda, aqui nesse Bate-Canal, às 20h20. Sucesso, boa noite e muito obrigado.